Oi, seja bem-vindo ao Papo de Festa. Eu sou Ana Gabriela Fonseca e hoje eu vou falar sobre as celebrações com afeto e a construção de valores familiares. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer por você estar aqui assistindo essa palestra e agradecer também a Inês Rodrigues, responsável por esse evento tão legal que é o Papo de Festa, que nos permitiu a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Gabriela Fonseca, ou Gabi. Eu sou mãe do João, de 5 anos, e sou coach de vida e profissional. Também uma Kid Coach em formação. Kid Coach é o profissional que atua com coaching de pais e filhos. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode visitar a minha página no Facebook, Ana Gabi Gabriela. Então, entrando no tema da nossa palestra, em que eu vou falar muito sobre família e sobre a relação de pais e filhos, eu gostaria de começar falando sobre o contexto, sobre o pano de fundo, sobre o nosso mundo contemporâneo. Que mundo louco é esse que a gente vive hoje em dia? Você tem a sensação de estar sendo bombardeado com notícias e informações o tempo todo? Pois é um excesso de informações, excesso de estímulos através das diferentes mídias. E são informações que estão sendo produzidas cada vez mais rápido. Essa velocidade na produção da informação também traz uma superficialidade. Muitas vezes as informações não são aprofundadas, a gente deixa de ver o outro lado da situação. E muitas vezes a gente já quer sair emitindo uma opinião sobre aquele fato nas redes sociais sem conhecer todos os detalhes, todos os lados daquele fato. Com isso, com esse excesso de estímulos, com esse excesso de informação, a gente tem a sensação de ter cada vez menos tempo. 24 horas já não são mais suficientes para tudo que você precisa responder, para todas as tarefas que você precisa realizar. E a gente tem um impacto também muito grande das mídias, das propagandas, um estímulo ao consumo, o que a gente precisa beber, o que você precisa ter, o carro que você precisa ter, o celular que você vai comprar. O tempo todo nós estamos sendo bombardeados com essas informações, com esses estímulos, estímulo ao consumo. Isso tudo traz algumas sensações que a gente precisa parar um pouco e perceber que sensações, que percepções são essas. O tempo todo a gente está interagindo com telas e cada vez com mais telas e cada vez por mais tempo. E cada vez a gente sente mais necessidade de estar conectado o tempo todo. Quantas vezes você teve a oportunidade de ver em um restaurante, por exemplo, uma família com pai, mãe, filho ou filha, e a criança, interagindo com o tablet o tempo todo? E talvez os pais, cada um com seu celular. Ou um casal num jantar em que na maior parte do tempo cada um está olhando para sua tela. Uma mesa grande de amigos em que toda hora o celular é acionado, mesmo que seja para tirar uma foto, uma selfie, para postar logo nas mídias sociais, todo mundo está interagindo por bastante tempo ali no celular e interagindo cada vez menos com a pessoa que está ali na sua frente, do seu lado. As redes sociais e as telas, elas aproximam muito quem está longe, mas elas também podem distanciar quem está perto. A interação social fica limitada e as relações acabam ficando mais frias, mais superficiais, mais distantes. Existe também uma valorização do ter em detrimento do ser, até por conta daquele impacto da mídia, da propaganda, do estímulo ao consumo. E também uma necessidade cada vez mais de resultados e respostas cada vez mais rápidas. Existe uma competitividade exagerada, uma competição às vezes até velada, não necessariamente no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, mas uma competição em todos os âmbitos. As mulheres percebem muito isso quando se tornam mães, uma certa competição com relação a quem estimula mais seus filhos. Meu filho começou a falar com tantos anos, mas como assim o seu filho ainda não fala ou ainda não anda? E tem uma certa competição, uma competição exagerada e desnecessária. Então, quais são os valores que a gente quer transmitir para os nossos filhos? Esse mundo louco, todas essas informações, todos esses impactos, acabam gerando uma estafa física e mental. Será que a gente precisa lidar com tudo isso? De que forma a gente deve lidar com tudo isso? Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais voltadas para fora e cada vez menos conectadas com o seu mundo interior.
cada vez menos entendem o que se passa de fato no seu mundo interior e como que a gente deve interagir com esse mundo externo. E aí, falando um pouco das crianças, e voltando a falar também das telas, é uma relação que precisa ser bastante supervisionada, as crianças com relação às telas, às diferentes mídias. Estabelecer um horário, um tempo de interação também é muito importante de acordo com a idade da criança, porque a tela, ela impede o movimento. Uma criança que está ali interagindo com o conteúdo de uma tela, geralmente ela está parada, focada, concentrada naquele conteúdo que está sendo emitido. Quantas vezes você já viu uma criança vendo um conteúdo, um filme, um conteúdo qualquer num tablet, por exemplo, mas que ela está se movimentando, que ela está lá participando, que ela está interagindo, que ela está dançando? Não, geralmente as crianças estão paradas, concentradas, para receber aquela informação. Isso tudo acaba limitando a criatividade, e a criatividade é o exercício mais interessante, a brincadeira é o exercício mais interessante para o desenvolvimento da criança. Porque quando elas interagem com as telas, aquele conteúdo já está ali todo pronto, todo ali na hora para que ela consuma. Quando você lê, que é muito diferente de quando você lê um livro, por exemplo. Quando você lê um livro para a criança, por mais que tenham algumas imagens nesse livro, a criança precisa construir aquela história. Ela vai imaginar, ela vai idealizar, ela vai construir como que é aquele personagem, como que é o cenário, como se dá o desenrolar dessa história. Quando esse conteúdo já vem pronto numa tela, ela não precisa criar nada disso. E já está tudo pronto ali, o que limita a criatividade. Essa interação excessiva com as telas também pode provocar alterações no foco, na concentração, na atenção, na comunicação da criança e no sono. Quantas vezes já aconteceu de uma criança estar ali interagindo com um tablet, você fala com a criança e ela simplesmente parece que não ouve, ela está ali, tão concentrada, tão focada dentro daquele mundo, dentro daquela tela, que ela simplesmente deixa de interagir com o mundo que está aqui em volta, cercando essa criança. As crianças também podem ficar mais irritadas, mais ansiosas, desanimadas e preguiçosas. Preguiçosas porque já vem tudo pronto para elas. Ansiosas porque elas querem agora, querem a cada momento. E desanimadas também, porque quando elas precisam de alguma ação, precisam realizar, precisam construir, elas estão desanimadas, porque já estão acostumadas com aquilo tudo pronto e sem precisar de uma ação delas, sem precisar da imaginação, sem precisar de uma construção. Além disso tudo, as telas também, as diferentes mídias, enfim, o excesso de telas com as crianças também pode oferecer um risco de conteúdo não apropriado. As telas, quando as crianças interagem com as telas sem supervisão de um adulto, elas podem acabar consumindo, absorvendo algum conteúdo que não é adequado à sua idade. Uma criança que está ali vendo um YouTube no tablet, por exemplo, ela começa vendo um filminho e com aquela reprodução automática do YouTube, vai passando para um outro filme que pode ter um conteúdo coerente, similar, e depois para um outro, e depois para um outro. E quando você vê, ela está ali interagindo com um conteúdo que não tem nada a ver com o que ela começou a assistir ou com o que ela deveria absorver de informação. Então, qual o papel de pai e mãe nesse mundo louco que a gente vive hoje em dia? Mais do que alimentar, dar abrigo, educação, dar um teto, é preciso que a gente crie um ambiente harmonioso para o desenvolvimento saudável da criança e também despertar suas capacidades mentais, suas capacidades afetivas, suas capacidades cognitivas. Isso tudo ela aprende através das relações com o pai, com a mãe e posteriormente com os amigos, com os professores, com a sociedade. Por isso é tão importante a autoobservação, o autoconhecimento, essa conexão com o nosso mundo interno, com a nossa essência. É importante a gente estar atento ao que acontece no mundo e como nós nos relacionamos com isso que acontece no mundo. Como que eu caminho pela minha vida? Como que eu me expresso? Como que eu lido com esse mundo louco de hoje em dia? E que posturas eu quero adotar diante dele?
Eu quero simplesmente reagir, deixar que o sistema comande as minhas ações, ou adotar uma postura crítica e questionadora, com firmeza, com maturidade, buscando caminhos alternativos, buscando opções diferentes para que esse mundo seja mais congruente, coerente com os meus valores. Como que a gente se sente diante desse mundo, diante desses valores que são passados? Como que a gente gostaria de se sentir em relação a eles? O que deveria ser diferente nesse mundo para que a gente se sentisse de uma forma mais confortável, mais congruente com ele? E como que a gente pode fazer para que esse mundo seja diferente? Como que a gente pode construir esse mundo melhor? É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão, para que a gente saiba quais são os filtros, que a gente vai passar para as crianças, quais são os valores que vão ser transmitidos. É muito importante que nós sejamos congruentes, coerentes entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente fala, o que a gente faz, principalmente o que a gente pede para a criança. Porque a criança, ela sente, ela percebe quando há uma incoerência. Ela percebe a dissonância disso e ela se retrai. Ela percebe pela comunicação não verbal, pela linguagem corporal. E quando isso está dissonante, ela simplesmente se retrai. E aí você não vai ter uma resposta positiva ao que você pede. Se a gente pede para uma criança, por exemplo, não mentir, e a gente acaba faltando com a verdade na frente dela, com uma outra pessoa ou com ela mesma. Você promete alguma coisa para depois e não cumpre, você não está sendo coerente com o que você está pedindo a ela. Então, que exemplo você está dando? O que ela vai imitar? Se você pede a verdade, talvez você não esteja recebendo isso porque o exemplo não está sendo coerente com o seu pedido. Se a gente pede que os nossos filhos, se a gente deseja que os nossos filhos sejam autoconfiantes, corajosos, nada mais justo do que a gente apoiar para que eles reconheçam a importância dessa ação em si, mas também a consciência do todo, para que a gente encoraje eles, a gente permita que eles sejam mais seguros, mais autoconfiantes, que a gente permita, você consegue, vai lá, você pode fazer. Porque a criança chega ao mundo aberta, entregue, confiante. Ela ama e confia nos seus pais. Ela é pura, é como um diamante bruto que vai ser lapidado pelos adultos, pelos pais. Porque tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo impacta de alguma forma para essa criança. Tudo aquilo que é vivido hoje impacta de alguma forma para a fase seguinte. Nós somos o somatório das nossas próprias histórias. E que histórias você quer propiciar aos seus filhos? Ao seu filho, à sua filha, à sua criança? As crianças, elas vão se conectar com aquilo que está ao seu redor, mas elas não têm filtro, elas não sabem se proteger. A criança não tem maturidade de questionar o que chega até ela. Por isso, cabe a nós, adultos, aos pais, principalmente aos cuidadores, aos responsáveis por essas crianças, que a gente cuide do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está fazendo, principalmente na presença dos nossos filhos, porque eles aprendem pelo exemplo, aprendem por imitação. Para que a gente esteja atento a isso, é importante essa conexão com o mundo interno, como eu falei anteriormente. A criança, ela não é um adulto em miniatura, é uma pessoa que precisa da sua ajuda para entender o mundo. Precisa da ajuda de um adulto, dos pais principalmente, dos cuidadores. Cuidar, proteger, filtrar os estímulos, o que vale ou não a pena, o que pode, o que não pode, é que vai fazer com que a gente conduza essa criança para um caminho que seja melhor para ela. A criança, ela precisa de uma orientação coerente, repetitiva e principalmente de uma relação afetiva eficaz para que ela possa começar a entender, para que possa começar a fazer sentido para ela aquilo tudo que os pais estão falando, estão pedindo. E assim, quando começa a fazer sentido, ela começa a corresponder.
começa a corresponder mais efetivamente, começa a responder ao que está sendo pedido. Mas sempre com estímulos coerentes, repetitivos e com uma relação afetiva eficaz, forte, um vínculo afetivo muito forte. E aí, falando de relações, falando de afeto, é isso que vai construir, que vai permitir a capacidade, o desenvolvimento emocional dela e a capacidade afetiva e cognitiva que eu falei lá no começo. Afeto. Afeto é tudo aquilo que afeta. E se afeta, demarca uma mudança, um crescimento, um desenvolvimento, uma possibilidade, uma construção. Afeto. E aí fica a pergunta, de que forma você pode oferecer mais afeto no seu dia a dia, nos cuidados diários com essa criança, com seu filho, com sua filha? Essa é uma reflexão. Porque o carinho, os laços afetivos, conversar com os bebês, com as crianças, incentivá-las, estimulá-las, incentivo à leitura. Isso permite que as crianças se conectem com o seu entorno. Constroem vínculos afetivos que dão noção de segurança, de autoconfiança a essas crianças. E permitem que elas realizem ações mais significativas na sua vida. Vai contribuir muito para o desenvolvimento dessa criança. Tem até um estudo de um professor da Universidade de Londres que concluiu nas suas pesquisas que os cuidados no começo da vida, na primeira infância, os cuidados parentais oferecidos às crianças até 7 anos influenciam no perfil de saúde das pessoas, aumentando significativamente a longevidade. Então, essa pesquisa concluiu que mesmo em áreas mais pobres, onde as pessoas têm menos recursos, a expectativa de vida dessas pessoas poderia ser muito maior de acordo com os estímulos que as crianças recebem nessa fase tão importante do desenvolvimento, que é a primeira infância. E concluiu também que se todas as crianças recebessem influências positivas da família, a expectativa de toda a população poderia aumentar muito no longo prazo. Então, qual o maior presente que você pode oferecer a essa criança, a sua criança, ao seu filho, à sua filha? Esse presente, ele não é vendido em loja nenhuma, ele não está disponível na internet. O maior presente que você pode oferecer é o seu tempo. Tempo e afeto. Tempo de qualidade. E isso só está disponível, você só pode encontrar dentro de você mesmo. Dedicar tempo às crianças não significa dar um celular, dar um tablet, dar mais um presente, o brinquedo que ela pediu, colocar na frente da televisão. Não, é estar ali, do lado, atento, presente, naquele momento. A gente precisa refletir se a gente está oferecendo tempo aos nossos filhos, se a gente brinca com eles o suficiente, porque é brincando que eles aprendem. Se a gente organiza o nosso dia para reservar esses momentos de interação em que a gente se dedica exclusivamente a eles e a essa relação. Então eu gostaria de fazer um convite a você, que na próxima vez que você tenha um tempo com seu filho, com a sua filha, que você desligue os celulares, todos os eletrônicos, esteja ali presente. Tire de perto tudo que pode tirar a sua atenção. Esteja ali conectado nesse momento, conectado com essa criança. Um outro convite é que você saboreie uma refeição sem nenhuma distração. Que vocês façam uma refeição que não tenha televisão ligada, um jogo rolando, um tablet com outro conteúdo. Que vocês possam conversar, saber como é que tá, o que você está sentindo. Está gostosa a comida? Quais são as percepções que vocês estão vivendo naquele momento? Outro convite, que vocês falem sobre o cotidiano. O que está acontecendo na escola, o que está acontecendo no trabalho, como é que foi o seu dia?
Como é que você se sente com relação a isso que aconteceu? O que aconteceu na semana passada? Ao que aconteceu ontem? Falar, se aprofundar também, expressar os sentimentos, ajudar a criança a entender seus sentimentos, suas emoções. Te faço o convite de deixar a criança escolher também, porque ajudá-las a tomar decisões também é muito importante para o seu desenvolvimento. Então estabeleça alguns momentos do dia que ela vai poder tomar as decisões de acordo com a idade dela, claro, mas que ela tome as decisões e você está ali apoiando. Te convido a fazer passeios a lugares tranquilos, a interagir com a natureza, a paisagens naturais, a explorar o entorno. Procure uma pracinha, parques, experimentar, vivenciar isso juntos. Vocês como uma família. Eu faço esse convite aqui. Dedicação de tempo, com afeto. Vamos tentar? Então, se eu pedisse agora para você se lembrar de momentos em que a sua família estava reunida, que momentos, que lembranças da sua infância viriam à sua cabeça? Se você precisar, dá uma pausa agora aqui. Pensa que momentos vêm à sua cabeça quando você pensa na sua família reunida. Que momentos da sua infância? Eu fiz essa enquete no Facebook e muitas respostas, a maioria delas, na verdade, quase 100% das respostas falavam de celebrações. Falavam do Natal, das festas de aniversário, da Páscoa, de datas comemorativas, mas sempre falando de celebrações. Então, celebrações também são uma excelente experiência. E aproveitar para celebrar não só as datas comemorativas, as datas comerciais, mas também pequenas coisas, um marco de desenvolvimento do seu filho. Vamos comemorar que ele aprendeu a andar, vamos comemorar que ele aprendeu a falar, comemorar uma promoção, comemorar uma nova conquista, uma nova meta atingida. Por que não? Essas experiências, essas vivências vão marcar muito. Interessante que quando eu fiz essa enquete no Facebook sobre as lembranças dos momentos da família reunida, todos os relatos eram de momentos felizes. E isso não significa que essas pessoas não tiveram momentos ruins, não tiveram momentos que não foram tão felizes. Mas quando a gente pergunta, quando a gente busca lembrar de momentos de família reunida, é como se tivesse apagado os momentos ruins. O que marca são aqueles momentos felizes das datas, das celebrações, da Páscoa, do Natal, da festa de aniversário, em que a vovó fazia aquilo e a mãe fazia aquilo e os primos estavam em casa. Enfim, momentos felizes de família, celebração. E através das celebrações, você transmite os hábitos das famílias, os valores dessa família. Porque é na infância e na adolescência que a pessoa vai começar a se inserir na família, na sociedade, conhecer os costumes, as culturas específicas e assim ela vai poder simular quais vão ser os seus valores e princípios futuros na vida de adulto. Então o seu filho, ele vai valorizar nos círculos sociais o que ele vê hoje e o que ele aprende a partir desses exemplos que ele observa. As celebrações são uma oportunidade também de juntar a família com tempo de qualidade. Além disso, você pode compartilhar, envolver a criança na confecção dos brindes, na escolha dos cenários, na produção dos quitutes. E aí você vai colocando mais afeto em cada detalhe, mais amor na construção dessa festa. É um momento de respeitar também a personalidade do seu filho, adequando o tema, a ocasião, os detalhes da festa ao que faz sentido para essa criança. É um momento, uma oportunidade muito legal também de ensinar sobre planejamento, organização e até sobre orçamento, envolvendo as crianças nos detalhes dos preparativos dessa festa.
É uma oportunidade muito legal, é uma forma de você dedicar seu tempo, de você aplicar o que a gente já falou aqui, de você colocar mais afeto no seu dia a dia, de você valorizar os hábitos e os valores da sua família, de você mostrar a importância da família e de estarem todos juntos, com tempo de qualidade. Então essas são as ideias que eu queria compartilhar com você. E é importante, lembre-se que educar é um processo de se autoeducar. Então, se conecte com o seu mundo interior e questione o que você quer filtrar, o que você quer transmitir na educação dos seus filhos. Dedicar tempo de qualidade e colocar afeto nas ações diárias, isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. E celebrar é uma excelente oportunidade de colocar tudo isso em prática. Vamos celebrar com afeto. Então eu espero que você tenha gostado dessa palestra. Vou deixar aqui os meus contatos e queria saber de você. Por que valeu a pena assistir essa palestra hoje? Que insights, que reflexões foram provocadas aqui? Vou ficar esperando seu comentário, sua mensagem, com sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Vou ficar aguardando a sua mensagem para saber em que impactos essa palestra provocou em você. Muito obrigada por assistir essa palestra hoje e vamos celebrar, vamos colocar mais afeto no nosso dia a dia. Tchau, tchau!